O que se esconde por trás da lenda dos Templários? Imagine-se transportado para uma era de castelos imponentes, armaduras reluzentes e o som distante de espadas se chocando. Uma época onde a fé podia mover montanhas e, ao mesmo tempo, justificar as mais brutais atrocidades. No cerne dessa tapeçaria medieval, ergue-se uma ordem de cavaleiros monges, cuja história é tecida com fios de heroísmo, mistério e uma queda tão abrupta quanto devastadora. Eles eram os Cavaleiros Templários, os guardiões da Terra Santa, os defensores dos peregrinos e a força militar mais temida e respeitada do seu tempo. Sua ascensão foi meteórica, quase inacreditável. Em pouco mais de 200 anos, de um pequeno grupo de 9 cavaleiros, jurando proteger as rotas de peregrinação a Jerusalém, eles se transformaram numa potência que rivalizava com reis e papas. Construíram fortalezas inexpugnáveis, acumularam vastas riquezas e desenvolveram o que muitos consideram o primeiro sistema bancário internacional. Seu poder não residia apenas na força bruta de seus exércitos, mas também em uma rede de influência que se estendia por toda a Europa e Oriente Médio. Eles eram os donos de terras, tesouros e, mais importante, de segredos. E é precisamente esse véu de segredos que sempre fascinou e intrigou gerações. Desde seus rituais de iniciação até o conhecimento esotérico que supostamente possuíam, os templários cultivavam uma aura de mistério que os distinguia de qualquer outra ordem militar ou religiosa. O que eles sabiam? O que guardavam? Essas perguntas ecoam através dos séculos, alimentando a imaginação e a busca por respostas. Mas, de repente, essa grandiosa estrutura ruiu. Em uma reviravolta chocante, orquestrada por um rei endividado e um papa manipulado, a ordem foi brutalmente desmantelada. Em apenas um dia, a sexta-feira 13 de outubro de 1307, os templários foram caçados, presos, torturados e acusados das mais horrendas heresias. Em poucos anos, a ordem foi oficialmente dissolvida e seus líderes, incluindo o último grão-mestre Jacques de Molay, foram queimados na fogueira. Um fim dramático para uma organização tão poderosa. No entanto, a história dos Templários não termina com sua destruição oficial. Pelo contrário, sua queda apenas solidificou sua lenda. O mistério persistiu. E o que aconteceu com seus tesouros, seus conhecimentos e seus membros sobreviventes se tornou um dos maiores enigmas da história. Essa lenda, cheia de poder, fé, traição e sacrifício, continua a ressoar conosco. Ela nos fala sobre a fragilidade do poder, a tenacidade da crença e a busca incessante pela verdade. Como é possível que uma ordem extinta há mais de 700 anos ainda exerça tamanha influência sobre nossa cultura e imaginação? Porque a saga templária não é apenas sobre cavaleiros medievais. É sobre arquétipos universais. O herói, o traidor, o guardião de segredos, o poder corrompido e a resistência contra a opressão. É uma história que nos convida a questionar, a investigar, a olhar além da superfície dos fatos históricos e a mergulhar nas profundezas do que realmente aconteceu. Prepare-se para uma jornada através do tempo e da fé, onde desvendaremos os segredos por trás da última resistência templária. Vamos explorar sua ascensão meteórica, sua riqueza incalculável, seus rituais enigmáticos e a conspiração que os levou à ruína. Mas, acima de tudo, vamos tentar entender por que o véu do mistério em torno dos Templários se recusa a ser levantado completamente e por que sua lenda continua a inspirar e a intrigar. Essa é a história de uma ordem que, mesmo após sua extinção, se recusou a desaparecer. A história dos Templários começa, paradoxalmente, com um voto de pobreza. Fundada por volta de 1118 ou 1119 por Hugo de Payens e um pequeno grupo de cavaleiros franceses,
a ordem recebeu o nome oficial de Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Seu propósito inicial era nobre e singelo: proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém após a primeira cruzada. Acantonados nas ruínas do que acreditavam ser o Templo de Salomão, eles juraram obedecer a votos monásticos de pobreza, castidade e obediência, vivendo uma vida austera, dedicada à oração e à espada. No entanto, essa imagem de pobreza e humildade rapidamente daria lugar a uma das mais impressionantes máquinas financeiras da Idade Média. A aprovação papal em 1129, com a criação da regra templária por São Bernardo de Claraval, conferiu à ordem um status especial. Eles estavam isentos de impostos e da jurisdição episcopal local, respondendo apenas ao Papa. Doações de terras, dinheiro e privilégios fluíram de toda a Europa, impulsionadas pela devoção e pelo desejo de contribuir para a defesa da Terra Santa. Assim, os pobres cavaleiros acumularam uma riqueza colossal, tornando-se os maiores proprietários de terras e a instituição mais rica da Europa. Essa riqueza não foi apenas guardada. Os templários desenvolveram um sofisticado sistema bancário embrionário. Peregrinos e nobres podiam depositar seus bens em uma preceptoria templária na Europa e sacar o equivalente na Terra Santa, usando um sistema de letras de câmbio que eliminava os riscos de viajar com grandes somas de dinheiro. Eles concediam empréstimos a reis e papas, gerenciavam propriedades e até atuavam como tesoureiros de coroas. Sua rede de fortalezas, preceptorias e rotas marítimas e terrestres formava uma infraestrutura logística e financeira sem precedentes. Um verdadeiro império transnacional que operava com notável eficiência. Mas o poder dos templários não era apenas econômico. Em batalha, eram temidos e respeitados. Sua disciplina férrea, seu treinamento militar de elite e sua fé inabalável os tornavam uma força de combate formidável. Cavaleiros templários eram conhecidos por lutar até o último homem, recusando-se a recuar, a menos que fossem ordenados por seu comandante, e mesmo assim, apenas se a bandeira da ordem ainda estivesse de pé. Sua bravura em proteger os peregrinos e defender as fronteiras cristãs no Levante era lendária. Pouco se sabe sobre os rituais internos e a hierarquia da ordem, o que só aprofundou o mistério. Eram divididos em cavaleiros, sargentos e capelães, cada um com suas funções específicas. Seus símbolos, como a cruz vermelha sobre o manto branco, tornaram-se icônicos, mas rumores sobre rituais secretos, adoração de relíquias enigmáticas e um conhecimento oculto começaram a circular, alimentando a inveja e o temor de seus contemporâneos. Essa combinação de poder militar, influência política e riqueza incalculável, aliada ao seu caráter secreto e à sua lealdade exclusiva ao Papa, gerou desconfiança e cobiça. Reis endividados, em particular o rei Filipe IV da França, viram na ordem uma presa fácil e uma solução para seus problemas financeiros. Filipe, conhecido como o Belo, devia enormes somas aos templários e ansiava por consolidar seu próprio poder sobre a Igreja. A oportunidade surgiu. Em uma ação coordenada e secreta, na fatídica sexta-feira, 13 de outubro de 1307, Filipe IV ordenou a prisão em massa de todos os templários na França. Foram acusados das mais absurdas heresias: renegar a Cristo, cuspir na cruz, adorar um ídolo chamado Baphomet, praticar sodomia e rituais mágicos. Sob tortura brutal, muitos confessaram crimes que jamais cometeram. Essas confissões, obtidas sob coação extrema, foram usadas para justificar a perseguição e a dissolução da ordem. O destino do último grão-mestre, Jacques de Molay, é emblemático. Após anos de prisão e tortura, ele foi queimado na fogueira em 18 de março de 1314, em Paris. Conta a lenda que, das chamas, Molay amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente V.
convocando-os a comparecer diante do tribunal divino em menos de um ano. Ambos morreram misteriosamente dentro desse prazo, um fato que só serviu para cimentar a aura mística e trágica em torno da Ordem. Com a dissolução oficial da Ordem em 1312 pelo Papa Clemente V, os bens dos Templários deveriam ser transferidos para os Cavaleiros Hospitalários. No entanto, grande parte de sua fortuna e de seus tesouros simplesmente desapareceu, levantando questões sobre o que aconteceu com os Templários sobreviventes e seus vastos recursos. Essa dispersão deu origem a inúmeras teorias e lendas. Mas o que realmente aconteceu com eles? E, mais intrigante, que segredos levaram para o túmulo ou para o exílio? A verdade, baseada em documentos e pesquisas acadêmicas modernas, ainda é um mosaico de fatos e especulações. A pergunta ecoa através dos séculos: para onde foram os Templários? Com a perseguição implacável e a dissolução oficial, muitos cavaleiros foram mortos, mas outros tantos simplesmente desapareceram. Teóricos da conspiração e historiadores especulam que a Ordem não foi extinta, mas sim submergiu, operando em segredo e influenciando eventos históricos por trás das cortinas. Essa ideia deu origem a inúmeras teorias sobre sua sobrevivência, conectando-os a outras sociedades secretas que surgiram séculos depois. A maçonaria, por exemplo, é frequentemente apontada como uma possível herdeira espiritual ou até mesmo direta dos Templários. Há paralelos notáveis entre os rituais, símbolos e a ênfase na construção e no conhecimento esotérico. Da mesma forma, os Rosacruzes, com sua busca por sabedoria antiga e iluminação espiritual, são por vezes vistos como guardiões de um legado templário. Essas conexões, embora muitas vezes especulativas, alimentam a fascinação e a crença de que o conhecimento e o poder templário nunca se perderam de fato, apenas se transformaram. E os tesouros perdidos? Essa é talvez a mais sedutora das lendas. Ouro, prata, joias, documentos valiosos, relíquias sagradas. A fortuna dos Templários era imensa, e grande parte dela nunca foi recuperada. O Santo Graal, a Arca da Aliança, o Sudário de Turim. Artefatos lendários que, segundo algumas teorias, estariam sob a guarda dos Templários e teriam sido escondidos antes da perseguição. A ideia de que esses objetos de poder ou fé ainda existem, aguardando um descobridor digno, adiciona uma camada de aventura e mistério. Essa busca por tesouros e segredos se estende por locais enigmáticos ao redor do mundo. A Capela de Roslin, na Escócia, é um dos principais focos de especulação. Sua arquitetura complexa, com intrincadas esculturas e simbolismos que remetem aos Templários, sugere que pode ser um repositório de conhecimento ou, quem sabe, o esconderijo final de relíquias importantes. Outro local famoso é Oak Island, no Canadá, onde uma série de escavações misteriosas, ao longo de séculos, tentou desvendar um suposto tesouro enterrado, com alguns acreditando que a fortuna templária pode ter sido levada para o Novo Mundo. A persistência do mito templário na cultura popular é inegável. Filmes como O Código da Vinci, jogos como Assassin's Creed e inúmeros livros transformaram os templários em ícones de mistério, heroísmo e conspiração. Eles são retratados como guardiões de segredos antigos, mestres em combate e figuras-chave em tramas que podem mudar o curso da história. Essa proliferação na mídia reflete e, ao mesmo tempo, alimenta a identificação emocional que temos com sua história. Por que continuamos tão fascinados por eles? Talvez seja a luta entre a fé e a traição, o idealismo e a brutalidade, o poder e a impotência. A saga templária nos ensina sobre a fragilidade das instituições, a corrupção do poder e a resiliência do espírito humano. Ela nos força a refletir sobre a eterna luta entre o ideal e a realidade,
sobre como grandes propósitos podem ser subvertidos por cobiça e inveja. A história dos Templários é um espelho para os conflitos internos da humanidade, para a busca por significado e para a tentação de acreditar em algo maior que nós mesmos. O legado para a comunidade é vasto. A ordem, mesmo em sua queda, moldou aspectos da nossa cultura e pensamento, influenciando a arte, a literatura e até mesmo a formação de algumas estruturas sociais. O mistério que permanece é a certeza de que nem todas as respostas foram encontradas. Há sempre mais a descobrir, mais a questionar. O legado dos Templários não está apenas no passado, em pergaminhos empoeirados ou ruínas esquecidas. Ele está na persistência da busca humana por verdade, por justiça, por um propósito. Ele vive em cada um de nós que se sente compelido a questionar, a explorar e a desvendar os véus da história. Convidamos você a continuar sua própria busca, a mergulhar nos enigmas e a formar suas próprias conclusões. Afinal, a maior riqueza que os Templários nos deixaram não foi um tesouro material, mas a inspiração para a eterna jornada do conhecimento.